Hi guys, turma do 9º ano, ok? Estamos aqui, vamos dar continuidade aos modal verbs, aos verbos modais, né? No último vídeo eu falei, né, sobre os verbos modais, que era a forma verbal que a gente está dando início. Apresentei dois, né, must e mustn't, né, a forma negativa. Hoje eu estou trazendo mais 3 verbos, tá? Para que a gente possa vê-los, tá? Se você quiser me acompanhar no seu livro aí, você pode ir, né? O livro velho começa na página 37 e vai até a 43, e o livro novo inicia na 58 até a 62, tá? Eu estou dizendo as páginas todas porque assim, eu vou pegando, né? Peguei alguns verbos e como eles, né, abrangem todas essas páginas, você vê aí onde é que vai estar cada um desses que eu vou estar apresentando hoje, né, para que você possa observar. E também chama a tua atenção logo, né, que você vai ver aí na sua gramática normativa, tá, que ela é muito extensa, né, a gramática normativa, e que se a gente fosse prender a gramática do teu livro, né, vai terminar você não aprendendo os verbos modais, assim, na simplicidade que você deve aprender, né? Se a gente for realmente para os detalhes do livro, né? Estou chamando a tua atenção porque você vai observar que o seu livro vai ter muitas outras coisas, muitos detalhes, tá? Sobre esses verbos, mas o principal é você saber, como eu já falei, que a característica principal desses verbos é justamente não seguir regra nenhuma. É como se eles fossem rebeldes, eles nadam contra a maré, né? Vamos dizer assim. Porque de todas as formas verbais que a gente já viu, né? Simple past, presente perfeito, passado, né? Os verbos regulares e irregulares, eles não seguem, tá? Eles não seguem essa regra. Você não vai encontrar um verbo modal com aquela regra do ED, regra de Y, tá? Aquelas letras, acrescentar S, como acontece no Simple Present, né? Que a gente... as terceiras pessoas do singular, né, sempre sofrem alguma modificação, né, nessas formas verbais que a gente já viu. Então, com os verbos modais isso não acontece, né? Por isso que eu digo, eles não seguem uma regra rígida. E cada um deles tem a sua característica própria. Se a gente fosse trazer para a nossa língua, né, para o nosso idioma, seria aquela tradução de poder, né? Porque é isso que os verbos modais eles transmitem, né? Capacidade, habilidades, no sentido de capacidade, de poder, né? De sugestão, conselho, ok? Então eu estou trazendo para vocês, né? Peguei 3 aí do teu livro. Próximo vídeo a gente traz mais, tá? Eles são no máximo 9, às vezes chegam a 10. Alguns não são mais utilizados, assim, a gramática não traz mais. Outros são mais utilizados pelos britânicos e não pelo americano. Então você pode aí observar no seu livro, que talvez vá ter no seu livro um que eu não vou dar aqui, ou etc e tal. Mas aí eu já estou dizendo, tá? Dentro da importância que eu estou trazendo para você, esses são os mais importantes, tá? Você que gosta de assistir suas séries, seus filmes lá, que gosta de ver a legenda em inglês, você vai observar muito que aparece muito esses verbos aqui que eu vou dar, né? Tem o can, could, o may, o shall. São verbos que aparecem muito nessas linguagens, tá? De filmes, de série que nós somos acostumados a ver. E também eles não são novidade não, porque muitos deles a gente já viu como auxiliar. E né? Eu até falei, acredito que falei, na aula passada, no vídeo passado, que eles agem justamente como verbos auxiliar. Por que eles agem como verbos auxiliar? Porque tem lá um verbo principal. Eles acompanham o verbo, eles modificam a frase, a oração. Então os verbos modais eles fazem isso, eles aparecem e dão uma transformação na frase, tá? E quando eles aparecem na frase, né, como eu falei, justamente os verbos, eles perdem isso aqui, que é a partícula to, que deixa o verbo no infinitivo. Então, se você observar, né, no vídeo anterior, e eu vou chamar a sua atenção de novo, o verbo ele vai estar no infinitivo. Quando a gente fala o verbo, ele vai estar no infinitivo, o verbo principal. Ele vai estar no infinitivo, mas ele não vai estar com essa partícula, porque é justamente isso que os verbos modais fazem, por isso que eles são conhecidos também como modais auxiliares, porque eles fazem isso com o verbo principal. Eles deixam ele no infinitivo, mas
não precisa do to. E a gente também não vai dizer, ele é um verbo auxiliar, tá certo? Porque alguns deles até a gente utilizou como verbo auxiliar já em alguma forma verbal aí, tá certo? Então vamos ver os verbos que eu trouxe hoje aqui, né? Continuando, então eu trouxe o verbo may, certo? Coloquei assim, já nas frases negativa, afirmativa e interrogativa, para você poder observar como ele é utilizado, né? Fazendo pergunta, respondendo, afirmando, pergunta negando, resposta negando ou resposta afirmando. Então você já pode observar a forma dele aqui. E o verbo may, né? Ele indica, sua principal aqui é possibilidade. Tá? Mas é uma possibilidade, vamos dizer, com uma chance muito grande dessa possibilidade acontecer. Vamos dizer, 99% da possibilidade acontecer. E também, tá, ele nos permite pedir permissão. Mas essa permissão pode ser, você pode pedir e você também pode dar permissão. Então, eu coloquei aqui só pedir permissão, mas ele serve para as duas formas de permissão, porque eu posso pedir permissão para sair, permissão para sentar, mas eu também posso dar permissão, ok? E, tá? Ele significa justamente pode e poderia, tá? E ele tem também, né, a forma passado dele, mas aí eu vou trazer, não é bem a forma passada, mas é um verbo modal que pode ser usado como o passado dele, né? Passado de may, tá certo? Então, na forma afirmativa, she may call me tonight, pode ser que ela me ligue hoje à noite. Quer dizer, isso aqui vamos dizer que é uma possibilidade. Uma possibilidade, né, bem firme mesmo de que pode acontecer. Tá? Então, a gente está numa frase afirmativa, mas essa frase aqui ela é uma frase afirmativa, mas com o verbo may, deixando ela, tá? Modificando ela em possibilidade. Possibilidade de acontecimento, tá certo? He may be in the library. Ele pode estar na biblioteca, não é isso? Ou seja, o verbo aqui, tá? Modifica justamente o verbo be, né? Que é o verbo estar, ser ou estar, deixando esse verbo numa possibilidade. Ele pode ou não estar na biblioteca. Então, nesse caso aqui, a possibilidade é a possibilidade, né, de muitas chances de acontecer. Certo? Então, isso aqui são as formas duas formas, né? Só para você mais ou menos perceber a utilização do verbo may, tá certo? Na frase interrogativa. Tá? Na frase interrogativa, a gente segue aquelas mesmas regras não, né? Aquela mesma forma que eu falo sempre. O verbo troca de lugar com o pronome, com o sujeito, com a pessoa que estiver agindo no verbo. Então, nesse caso, você vai observar que may trocou de lugar com o pronome I. Tá? Ele vem primeiro porque nós estamos perguntando, né? Interrogando. May I talk to you? Eu posso falar com você? Tá vendo? Essa aqui dá uma ideia de quê? De permissão. Eu estou pedindo permissão, dá a ideia de permissão, mesmo ela estando numa forma interrogativa, ela dá a ideia de permissão, tá certo? Aí você já pode observar como que o may age, tá? Em permissão. May she use your umbrella? Ela pode usar o seu guarda-chuva? Tá vendo? Aqui a permissão está sendo pedida para uma outra pessoa. Mas está se pedindo permissão para se usar alguma coisa. Então, o verbo may aqui, ele modifica justamente o verbo usar, o verbo falar, modifica totalmente, né? Porque aí se eu tirar o may aqui, ó, I talk to you, eu falo com você, mas aí ele deixa, eu posso falar com você, tá vendo? Ele modifica justamente a frase dando um sentido. E no talk aqui, falar, ó, é justamente o infinitivo, mas veja que não precisamos do to. Que no vídeo anterior eu mostrei justamente que é impossível, né? Não se usa os verbos modais com verbos no infinitivo, tá certo? Na forma negativa, acontece justamente,
né? Tanto a abreviatura, né? Vou até chamar sua atenção aqui, ó, para essa partícula not, né? Muito utilizada, tá? Mesmo muito mais tradicional, porque a gente sabe que hoje a gente tem essa junção aqui, né? Essa abreviação do not, mas no caso desse modal may, isso aqui não acontece, tá? Você vai observar que may, ele vai sempre vir com a partícula not, não tem como fazer a abreviação com o not aqui em may, tá? Como a gente vê em alguns verbos, certo? Ó, he may not go to the party. Ele não pode ir à festa, ok? Então aqui ele está no sentido de negando. Pode ser uma afirmativa, negando, pode ser uma possibilidade, negando, ok? Resposta a uma pergunta, né? Sempre que a gente vai negar ou afirmar é porque a gente está respondendo aqui a uma interrogação. I may not play violin. Eu não posso tocar violino, né? Então aqui, tá vendo? É uma afirmação negando, vamos dizer, uma capacidade, ok? Então, essas três formas aqui, tá? Dentro da afirmativa, interrogativa e negativa, você pode observar possibilidades e as permissões que o verbo may nos permite, tá certo? O próximo verbo é justamente o verbo can, tá certo? Como eu disse, can, nós já vimos, eu acho que foi no 7º ou 8º ano, nós vimos essa forma aqui, o can no passado, né? Can, could, can't, né? A sua forma do passado e a forma negativa dele. Que nós vamos observar que vai aparecer aqui, porque ele também é considerado um verbo modal. E ele expressa capacidade, tá certo? Capacidade no sentido de habilidade. Quando eu falei do verbo can, eu falei de ele nos dá poder, mas não é poder de força, é poder de você saber realizar alguma coisa, você saber capacidade para você ter habilidades de realizar alguma coisa. I can play guitar, né? Eu posso tocar violão, né? I can swim, né? Eu posso nadar. Então isso são habilidades que o verbo can, tá? Nos permite como capacidade. Ele nos dá a capacidade para que a gente possa realizar alguma habilidade. Tá? Qualquer habilidade que você tenha no momento em que você a realiza, tá? O verbo can é que dá essa capacidade, ok? E ele também pode ser usado para permissão. Só que eu coloquei aqui permissão informal, tá? Porque nós vamos ver mais adiante um outro que dá também permissão. Aí vai ser aquela permissão formal. Nesse caso aqui, essa permissão informal é aquela permissão onde eu digo, posso sair? Professor, eu posso ir no banheiro? Eu posso sair agora? Então a gente tem essa permissão informal, como se diz, não é uma permissão, vamos dizer, educadamente, né, onde a gente pede com todo respeito, etc e tal, dentro da regra para sair. Né? A informal a gente já é mais descontraído, você às vezes já tem conhecimento da pessoa que você está pedindo permissão, ok? Então eu estou falando isso aqui para você ver, porque vai ter um outro que vai trazer também permissão. E se você observar os verbos modais, ele bem dizer quase todos são a mesma tradução. Eles podem alguma coisa, ou eles vão dar permissão para alguma coisa, ou eles vão dar um conselho, um pedido, certo? Ou então uma obrigação, né? Então aqui pode e consegue, né? Porque muitas vezes a gente vai dizer, eu consigo nadar, eu posso nadar. Então a gente pode usar, né, o verbo can com essas duas traduções. Então eu também coloquei ele nas três formas para você ver como ele é utilizado, né? Como ele é usado dentro das nossas formas de falar, perguntando, negando, afirmando, tá certo? Aqui a afirmativa I can swim very well, né? Eu consigo nadar muito bem. Né? Então aqui o verbo modificou, né, a frase, tá certo? Dando o quê? Uma habilidade em que se pode fazer muito bem. Nesse caso a habilidade é nadar. E quando eu digo nadar, né, como eu já falei para você, tá? Observem sempre isso, que é justamente o porquê dos verbos modais serem conhecidos como
parecendo com os auxiliares. Ele está dando essa permissão aqui, ó, ao verbo swim, tá certo? A ser o infinitivo dele sem precisar da partícula que ele usa. She can arrive after dinner, ou seja, ela pode chegar depois do jantar. Ela pode chegar depois do jantar. É como se estivesse dando o quê? Uma permissão para ela chegar depois do jantar. Não é isso? Então, o verbo can, tá? Ele também pode, né, dar permissão, uma capacidade, mas ele pode dar uma permissão também informal. Aí vem a forma negativa, pode passar aí. A forma interrogativa, aí acontece a mesma coisa, né? Como a gente já sabe, o verbo vem primeiro que o pronome. Né? Can I leave now? Né? Eu posso sair agora? Tá vendo? Isso é uma permissão que está sendo pedida. Mas não é uma permissão tão, né, formal, é uma permissão informal. Eu posso sair agora? Ok? Can you draw? Você desenha? Tá vendo? Então aqui é uma forma de se perguntar. Aí você pode observar, tá, a forma em que o verbo can, né, ele vem antes do pronome, antes da pessoa, né? Sempre que for perguntas, eu sempre digo, né, quando o verbo não pode fazer isso, ele tem um auxiliar para fazer por ele. A gente já viu muito isso. Nesse caso aqui, os verbos modais, eu digo que eles são os rebeldes, porque eles fazem tudo isso sem precisar de nenhuma outra forma verbal. Ele pergunta, ele nega, certo? Ele afirma, sem precisar de nenhum auxiliar para ajudá-lo. Então, por isso, é muito parecido com o verbo to be, né? O verbo to be aqui é o tampa, né? Que faz tudo, é passado, ele é auxiliar. Então, a mesma coisa acontece com os verbos modais. Na forma negativa, nós podemos aqui abreviá-lo, tá certo? Com aqui, ó, como eu disse, se você não quiser usar a forma cannot, ok? Que também tem essa forma aqui, tá? Ó, também tem essa forma aqui, você simplesmente abrevia com o can't, certo? Diferente do may, que não pode, né? O verbo can pode. Então aqui, ó, you can't play that piano. Você não consegue tocar piano, né? Você não consegue tocar piano. Então é uma permissão negando, né? Ou uma habilidade negando, uma habilidade que você não é capaz de fazer. I can't speak Italian. Eu não posso falar italiano. Ou eu não consigo falar italiano. Ok? Então aqui, tá? O verbo can, você pode ver aqui esse verbo auxiliar, a forma afirmativa e interrogativa dele e a forma também como ele é utilizado, tá? Nessas formas aqui que a gente sempre trabalha, né? Frase interrogativa e negativa, sempre vai aparecer dessa forma. Então é bom você já ver mais ou menos como ele é utilizado, porque você precisa saber o que ele significa e a sua utilização. Porque assim, a gente não pode se prender, vamos dizer, eu estou dando essa tradução aqui para vocês, desses verbos, mas a gente não pode se prender. Eu vou dizer para você, não se prenda a essa tradução, tá? Não se prenda também à tradução que o seu livro traz. Por quê? Porque ele vai depender muito do contexto. Os verbos modais, eles fazem isso. Muitas vezes vai depender do contexto para você saber ali o que é que ele está significando. Então não vamos nos prender, tá? Essas traduções que eu coloquei aqui, de consegue, pode, tá? Porque aqui está dentro do contexto, né? Mas se o contexto mudar, eu tenho que encontrar uma tradução viável para eles. Eles permitem isso, tá? E o nosso último verbo, né, que é o could, tá? Que ele é justamente o passado do can, tá certo? Ele é o passado do can, mas ele é um verbo modal, ele também pergunta, ele também nega, né? Ele tem as suas próprias características, ele não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, mas ele também, tá, trabalha como o passado do can, ele é o passado, certo? Então, ó, em habilidade passada. Então, volta aí, por favor. Ó, a gente viu aqui, ó, permissão, habilidades, tá vendo? Capacidade, né? Ou seja, uma habilidade que você tenha, que você possa fazer. O could diz o quê? Uma habilidade passada. Uma coisa que no passado eu sabia fazer, eu podia fazer, eu conseguia fazer, tá? Então, voltando aí. Então, é isso que o could, por ser o passado do que, vai dar essa permissão, tá vendo? Habilidade passada,
tá certo? E também possibilidade remota. Nesse sentido aqui, a possibilidade remota é aquela possibilidade com uma chance mínima de acontecer. Realmente deixa aquela dúvida no ar se vai ou não realmente acontecer. Diferente, tá, do MEI, que realmente dá aquela chance de acontecer, a possibilidade de MEI. A possibilidade de code não, ele deixa uma chance mínima, né, da possibilidade de acontecer. E também ele pode fazer um pedido. Aliás, pode fazer um pedido, também pode dar, mas nesse caso bem informal, tá? Diferente do que é um pedido informal, ele já deixa, tá? Bem formal, né? Quem é informal e code, que é o passado dele, vai nos permitir um pedido bem formal, tá certo? Aí coloquei também para apresentar a você as 3 formas em que ele aparece, porque ele afirma, ele nega e ele também pergunta, tá certo? Então, na afirmativa, my father could study Japanese, né? Meu pai podia estudar japonês. Então vejam que aqui a ação do podia, ó, do pode, passou para podia, ou seja, passado. Por isso que ele é considerado passado do quê? I could play violin, né? Eu podia tocar violino, ok? Eu podia tocar violino. Então a ação aqui, ó, vai para o passado, tá certo? Uma habilidade passada. Você, né, podia hoje e por algum motivo você não toca mais. A interrogativa acontece a mesma coisa, como eu já venho falando, né, em que menos MEI, tá? Ou desculpa, estou misturando com a forma negativa. A interrogativa, como eu já mostrei nos outros 2, ele troca de lugar com o pronome, com o sujeito, com a pessoa do verbo, tá? Não esquece isso. Vai perguntar, o verbo ou auxiliar vem antes, tá certo? Could I arrive a little late? Ou seja, eu posso chegar um pouco atrasada, tá vendo? Isso aqui é uma permissão que está sendo pedida, ok? Porque ele também, né, pode-se fazer pedido. Could Susan sleep late? Susan podia dormir tarde, tá vendo? Mesmo sendo uma pergunta, mas é uma pergunta com possibilidades passadas. A forma negativa, né? Como você pode ver, ó, tá vendo? Ele pega, né? Você pode botar could not, como eu mostrei com can, mas você também pode abreviá-lo, né? E ele é mais utilizado mesmo dessa forma aqui, tá? Couldn't drive, but now I can. Eu não podia dirigir. Ó, aqui a gente traz o passado, né? Mas agora eu posso, né? But now, né? I can. Aqui é uma afirmativa, eu posso. É como se aqui, ó, passado, e aqui já entrou o quê? O verbo can, né? Nesse caso aqui, ó, I can, tá vendo? Presente e passado, ok? Uma frase só, você pode observar isso, ok? We couldn't go to the gym. Nós não podíamos ir para a academia, tá vendo? Então, isso aqui pode ser considerado como uma permissão passada, uma habilidade passada, ok? Então, esses 3 verbos, tá? São os 3 verbos que eu trouxe hoje para vocês. Não estou passando atividade, porque no próximo vídeo eu vou estar trazendo ainda, eu acho que falta mais 3 ou 4 verbos ainda, para a gente fechar, tá? Essa forma dos verbos modais, certo? Então eu vou estar trazendo ainda no próximo vídeo para a gente fechar. Aí quando a gente fecha o assunto, aí você sabe que eu passo a atividade, tá certo? Então, deem uma lida, tá? Observem o slide e observem no seu book, tá? Observe, porque aqui, ó, eu trago a forma mais, vamos dizer, simples de você trabalhar. Porque além dessa forma de usar, de como utilizá-lo, a única outra forma é praticar o uso dele. Porque, como eu disse, depende de um contexto, vamos depender de contexto. Então, muitas vezes, quando a gente está completando, respondendo as questões com esses verbos, então a gente aprende muito mais. Se você ficar no seu livro, se eu disser assim, ó, abre teu livro aí, lê aí tudo sobre os verbos modais, garanto que você não vai aprender nada. Porque a gramática ela é muito normativa, né? Ela traz muita coisa. Então, a gente pega aqueles detalhes que a gente sabe que é importante para você,
e traz para ficar mais fácil, tá certo? Então, se você observar, a professora Sandra não está dando um assunto bem dado, porque está no livro, mas é que eu tirei do teu livro aquilo que eu acredito piamente que vai te ajudar e fazer você aprender muito mais, tá certo? Na próxima nós nos veremos, tá? To the next e bye bye.